Deus, abram comigo lá em Isaías, capítulo 6, versículo de 1 ao 9. Isaías 6, versículo 1 ao 9. Enquanto você abre, eu vou te explicando quem era Isaías. Queridos, Isaías, o nome Isaías significa o Senhor salva. Ele foi contemporâneo dos profetas Amós, Oséias e Miqueias. Eles viveram no mesmo tempo. Segundo uma tradição judaica, Isaías ele foi colocado dentro de um tronco oco e cerrado ao meio. Daí há uma citação em Hebreus 11:37 que fala que dos quais a terra não era digna, alguns foram mortos a fio de espada, alguns cerrados no meio. Alguns apontam essa citação de Hebreus 11 para o caso de Isaías, porque entre os judeus, isso não está na Bíblia, mas entre os judeus há uma tradição de que Isaías foi cerrado ao meio. Então colocaram ele dentro de um tronco e cerraram ao meio. Ele nasceu em uma família influente de classe alta judaica, então ele tinha acesso a vários lugares, assim, ele conseguia entrar e ter acesso em vários lugares. E Isaías foi um profeta, dos profetas ele foi o que mais falou a respeito do Messias. As profecias de Isaías, elas são messiânicas, elas apontam para Jesus. Por exemplo, Isaías 61, o próprio Senhor Jesus cita: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar. E o próprio Senhor Jesus, ele cita Isaías. Amém? E Isaías 6, do 1 ao 9, fala assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais da porta se moveram com a voz dos que clamavam, e o templo se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então o serafim voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar, com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que essa brasa tocou os teus lábios, a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi o Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vá, diga a este povo: ouçam, mas sem entender. Vejam, mas não percebam. Aleluia. Vamos orar, queridos? Sim, Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Muito obrigado porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, Pai. Muito obrigado porque a Tua palavra ela transforma as nossas vidas. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale de uma forma singular a cada um aqui, Senhor. Que todos possam abrir o seu coração, Senhor, e receber da Tua palavra. Doce amado Espírito Santo, prepara a terra dos corações, e que essa semente produza 30, 60 e até 100 por 1. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, queridos? Quero conversar um pouquinho com vocês, em cima desse texto, sobre características de um chamado. Esse é o tema da minha mensagem. Características de um chamado. Queridos, eu e você, nós temos um chamado da parte de Deus. Isso precisa ficar claro nos nossos corações. Eu e você, nós temos um chamado da parte de Deus. Quando Jesus veio, Ele morreu, entregou a sua vida por mim e por você. Ele morreu,
desceu ao Hades, fez a sua obra lá, subiu aos céus, sentou à direita de Deus, intercedeu por nós, enviou o Espírito Santo para que habitasse em mim, em você, Ele não estava somente focando na nossa salvação. Ele não estava somente focando na nossa salvação. A salvação, ela faz parte de um pacote. Só que a salvação, queridos, é o começo, a porta de entrada, aonde nós iniciamos uma nova jornada. Quando nós aceitamos Jesus, eu e você somos uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ok, se fazem novas todas as coisas sobre a minha vida. Para quê? Para que eu e você possamos andar em novidade de vida e nós possamos ser capacitados através do Espírito Santo para cumprir as boas obras. A salvação não é mediante a obras, mas depois de salvo ela nos direciona às boas obras. E quais são essas boas obras? Essas boas obras são o nosso propósito, o nosso destino, o nosso chamado profético, desígnio profético, do jeito que você quiser falar. Mas eu e você, nós temos um chamado. Amém? Você tem algo para cumprir sobre a face da terra. Porque se a salvação fosse o centro, a hora que você aceitasse Jesus, Jesus te levaria. Mas Ele te deixa aqui e envia o seu Espírito Santo para quê? Para que eu e você possamos ser testemunhas dEle. Lembra lá em Atos? Fiquem em Jerusalém, orem, até o Espírito Santo vir sobre vocês, revestir vocês de poder, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então o Espírito Santo viria sobre nós, e veio sobre nós, está sobre nós, nos ungiu para quê? Para que nós sejamos testemunhas de Jesus. E esse é o nosso chamado. Ok? Então eu e você, nós temos um chamado. Chamado ao nosso propósito, aquilo que Deus sonhou para mim e para a sua vida. E nesse capítulo nós vemos o chamado de Isaías. Queridos, uma coisa interessante com relação ao chamado. Quando você descobrir o seu chamado, quando você descobrir o seu propósito, você vence a síndrome de segunda-feira. Sabe quando você acorda assim, nossa, segunda-feira. Você já passou por isso, sim ou não? Ou você vai olhando, nossa, está acabando o domingo, cara, amanhã é segunda. Você já passou por isso? Quando você entende o teu chamado, o teu propósito, queridos, a síndrome de segunda-feira acaba. Por quê? Porque você vive em torno de algo que Deus colocou no teu coração. Amém. Você começa a viver uma vida com propósito. Você entende que o teu trabalho é o lugar onde você está para abençoar pessoas. O teu trabalho, você está ali para manifestar o reino de Deus. E no teu trabalho, curas, sinais, prodígios e maravilhas podem acontecer através da sua vida. Aleluia. Por quê? Porque o Espírito Santo te ungiu para proclamar o Evangelho da salvação. Você consegue me entender? A síndrome de segunda-feira acaba. E aqui nós vamos ver, queridos, alguns pontos desse chamado de Isaías. E o ponto 1, queridos, eu coloquei como eu vi o Senhor. Queridos, somente aqueles que veem Deus podem ter um chamado. Eu e você precisamos ver a Deus. Somente aqueles que tiveram uma experiência com Deus, somente aqueles que viram a Deus, somente aqueles que tiveram um contato com Deus, eles têm um chamado. Por quê? Porque é necessário nascer de novo. João 3,3, Jesus responde a Nicodemos e fala assim: em verdade digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então nós precisamos e necessitamos nascer de novo. As pessoas precisam ter um novo nascimento, encontrar a Jesus. E como que elas vão encontrar a Jesus? Através da minha e da sua vida. E quando elas encontram a Jesus, quando eu e você encontramos a Jesus, nós nascemos de novo, nós começamos a contemplar o reino de Deus. Nós conseguimos ver a Deus. Nós conseguimos acessar a Deus. Nós conseguimos ter comunhão com Deus. A comunhão é restaurada quando nós vemos a Deus. E você pode estar se perguntando: pastor, como que eu vejo a Deus? Como que eu posso ver a Deus? Como que eu posso contemplar a Deus? Nós podemos contemplar a Deus, queridos, através da sua palavra. Nós podemos contemplar e ver a Deus através da sua palavra. Contemplamos a Deus, queridos, através da sua palavra. Quando ouvimos a palavra de Deus, ouvimos a Deus.
Conseguimos ver Deus através da palavra, com os olhos da fé. Queridos, quando nós estamos tendo comunhão com a palavra de Deus, nós estamos tendo comunhão com o próprio Deus. Quando você abre a tua Bíblia, é como se você abrisse a boca de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, queridos, nós estamos contemplando a Deus, nós estamos aprendendo sobre Deus, nós estamos entendendo a Deus, e isso vem gerando fé no nosso coração. Romanos 10, do 16 ao 17, fala assim: mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Quando nós começamos a ouvir a pregação de Deus, quando nós começamos a ficar atentos ao falar de Deus, quando nós temos comunhão com a palavra de Deus, isso vai gerando fé no nosso coração. E quando vai gerando fé no nosso coração, nós começamos a contemplar a Deus. Nós começamos a ver a Deus. Queridos, não desperdice tempo. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Pastor, eu tenho sono. Lê de pé. Lê andando, lê caminhando. Põe um balde de água, põe o pé dentro, assim, ó. Daí você não dorme. É verdade, faça isso para você ver. Pega um balde, coloca um balde de água, fica descalço, põe o pé em cima e começa a ler. Você não dorme. Se der sono, leia andando. Leia a palavra de Deus. Por quê? Porque ao nós lermos a palavra de Deus, nós começamos a ouvir a palavra de Cristo. E quando nós ouvimos a palavra de Cristo, isso gera fé no nosso coração. Sem fé é impossível agradar a Deus. E se a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo, eu preciso entrar na palavra de Cristo. Eu preciso entender a palavra de Cristo. Eu preciso ouvir a palavra de Cristo. E quando eu começo a ouvir isso, isso vai gerando fé em meu coração. E quando o meu coração está cheio de fé, eu começo a contemplar a Deus. Eu começo a contemplar a Deus na minha vida, queridos. Eu começo a ler versículos e falo: isso é meu, isso é para mim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Ele não me faltará. Nele eu tenho todas as coisas. Você consegue entender um versículo, queridos, dos milhares que tem? Se nós entendêssemos, compreendêssemos, e ele se tornasse vida, gerasse fé, nós veríamos a Deus através desse versículo. E nós entenderíamos que nós temos um pastor. E ele é um bom pastor. E nele nós temos todas as coisas. Você consegue me entender? É um versículo, queridos. Um versículo. O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Nos momentos de crise, Ele não me faltará. Nos momentos de luta, de desespero, Ele não me faltará. Eu não estou sozinho. Eu caminho com Deus. Ele é o meu pastor. Ele é o pastor da minha família. Ele me protege. Ele me defende. Porque o Senhor é o meu pastor. Isso não gera fé no teu coração? Quando começa a gerar fé, você não contempla a Deus, você não começa a ver. Às vezes você vai até se ver como uma ovelhinha, queridos, sendo cuidada, protegida. Fé, queridos, através da palavra de Deus. Todo chamado, queridos, ele nasce de uma experiência onde vemos a Deus em nossas vidas. Isaías viu a Deus. Ele viu a Deus de forma sobrenatural. Tem pessoas, queridos, que elas vão ter experiências sobrenaturais com Deus, vão ver Deus de forma sobrenatural. A Kelly teve uma experiência uma vez do Espírito Santo. Ela estava meio revoltada da vida, o Espírito Santo veio, pegou ela e dançou com ela no ar, assim. Levou ela a ter uma experiência sobrenatural. Flutuou assim. Depois o Espírito Santo deitou, tinha garras de leão, rosto de leão. Depois deitou ela na cama e saiu. Ela viu a Deus. Mas talvez você não tenha experiências sobrenaturais. Eu nunca tive uma experiência dessa. Eu falo para ela: só tenho experiência com o cão, brigando com o cão. E você me tem uma experiência dessa? Talvez você não tenha experiências como essa, mas você pode ver a Deus através da sua palavra. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu estou vendo Deus.
E quando eu vejo a Deus, eu tenho uma experiência com Deus na sua palavra, eu começo a contemplar Ele, Ele vai me levando para um chamado, para um propósito. Nós vemos a Deus através da sua palavra. Através da sua palavra. Queridos, nós podemos ver Deus através de Jesus, e nós vemos a Deus através de Jesus. Quando nós encontramos a Jesus, nós contemplamos o próprio Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por... Quando nós começamos a congregar como igreja, começamos a contemplar a Jesus, eu começo a ver a Jesus na vida do meu irmão. Você é edificado com testemunho, sim ou não? Quando o testemunho assim não enche teu coração de fé? O que é isso? Você está contemplando a Jesus na vida do teu irmão. Quando você escuta um testemunho de cura, alguém que foi curado, quando você escutou o testemunho aqui da Kelly, que eu falei agora, não te gera uma alegria? Por quê? Porque você começa a ver Jesus na vida das pessoas. Ontem nós estávamos numa conferência profética, nós vimos pessoas sendo curadas na nossa frente. Aquilo edifica, você vê Jesus se movendo. E você fala, glória a Deus. E daí quando eu começo a entrar, eu entro para dentro de um grupo familiar, eu começo a me envolver, me interagir com os meus irmãos, eu começo a ver Jesus trabalhando na vida deles, e aquilo é maravilhoso. Eu começo a ser edificado. Eu começo a ser transformado. Por quê? Porque eu vejo a Deus. Eu vejo a Deus agindo nos meus irmãos e eu me alegro com isso. Eu me alegro com isso. Eu nem pedi autorização, mas eu vou falar. Esses dias eu compartilhei no meu grupo familiar, eu me alegro com a vida do Cleto. O Cleto, quando às vezes a gente dá uns pega, né, Cleto? Vamos pro fight assim? Mas o Cleto sempre vem depois e conversa comigo. Não, pastor, vamos acertar os pontos. E eu contemplo a Deus na vida dele. Porque é Jesus falando com ele. É Jesus, eu vejo as brigas dele. E ele briga com ele mesmo, ele briga comigo, ele briga com os irmãos, ele briga com a gente, e depois ele vem e conversa com a gente. E ele fala, pastor, vamos. E o Cleto eu não estou falando para exaltar o Cleto, estou falando porque ele edifica a minha vida. Eu comentei no meu grupo familiar, o meu grupo familiar que está aqui, ele sabe, falei, nossa, o Cleto é um cara que me edifica. Porque eu olho, e eu brigo com ele. Eu não amoleço, porque nós brigamos, né, Cleto? Mas depois a gente se acerta, né? O que acontece? Eu sou edificado. Sabe por quê, queridos? Como que se constrói relacionamento? Perdoando, amando, brigando, discutindo, se ajeitando, perdoando de novo. Você já edificou um relacionamento só assim, paz e amor? Alguém já foi hippie aqui? Tipo, paz e amor, irmão. Só de boa, assim, né? Se tiver uma pipa assim, daí você fica só no paz e amor, daí não... Mas agora se for no seco mesmo assim, queridos, vai... Pipa, quem não sabe, é maconha. Os hippies fumavam uma maconha assim, daí ficava todo mundo alegrão, né? Se abraça assim. Não vai falar que o pastor está falando para fumar maconha, é errado. Só estou dando exemplo, tá bom? Fique bem entendido. Se não sai na colônia e o pastor falou que dá para fumar maconha para ficar todo mundo alegrão dentro da igreja e daí não dá briga. Não é isso, queridos. Mas quando nós começamos a ver Jesus na vida dos nossos irmãos, o que acontece, queridos? Nós vamos sendo trabalhados. Nós vamos sendo trabalhados. Nós vamos sendo edificados. Nós vamos vendo, queridos, que Jesus fala de diversas maneiras. Você já percebeu? A maneira que Jesus fala com o seu cônjuge não é a mesma maneira que Jesus fala com você. A maneira que Jesus fala com o seu irmão não é a mesma maneira que fala com você. Então eu, como pastor, eu tenho uma peça do quebra-cabeça. Nós estamos construindo uma igreja. Nós temos 2 anos de igreja, nós estamos construindo uma igreja. Eu, como pastor, eu tenho uma peça do quebra-cabeça. Você tem a outra. Você tem a outra. Você tem a outra. E daí nós vamos juntando e nós formamos o desenho da igreja. Com os nossos dons, as nossas habilidades, a nossa maneira, o jeito de Deus falar. Você já percebeu que Deus não fala igual com ninguém? Cada pessoa tem o seu jeito, é todo especial, é singular. Você está me entendendo? Então nós contemplamos a Deus através do quê? Da sua palavra. Nós contemplamos a Deus, ou nós vemos a Deus através de Jesus. Nós vemos a Deus na comunhão com os irmãos. Nós começamos a ver Deus. As pessoas vão sendo edificadas, nós vamos ficando felizes. Você vai vendo as pessoas passando por dificuldades e vencendo. Você vai vendo, cara, é Deus na vida. E você reconhece, você fez. Tem coisas que você fala assim, Jesus, eu quero para mim isso aí também. Já percebeu? Já aconteceu com você? Uma pessoa vence em alguma coisa e você fala, Jesus, eu quero isso para mim também. Quero ter essa experiência.
Não é olho gordo não, queridos, é desejo no coração, assim. Quero também ter essa experiência. Então nós contemplamos a Jesus, e todos aqueles que contemplam a Jesus, que contemplam a palavra de Deus, veem o próprio Deus, têm uma experiência com Ele, nascem de novo. E a partir do momento que nasce de novo, nasce um chamado. A partir do momento que nós nascemos de novo, nasceu um chamado. Algo que Deus desenhou para eu e você cumprirmos. Um desejo, um sonho, um desígnio, um propósito. Algo que te deixa muito feliz. Algo que você faz e você fala, cara, nasci para isso. Você já fez algo assim que você fala, cara, eu nasci para isso, cara. Não se escandalize, mas eu gosto de expulsar demônio, queridos. Então, quando eu expulsava demônio, desde novo, eu expulsava demônio, eu chegava em casa, na casa da minha mãe, falava, mãe, vou dormir feliz hoje. Ela falou, para com isso, filho, deixa essas coisas para lá. Falei, não, mãe, eu gosto disso. Eu gosto de expulsar. Então, quando eu tinha aqueles confrontos diretos, expulsava demônio, chegava em casa e dormia feliz. Falava, nasci para isso. Eu gosto de expulsar demônio. Gosto de brigar direto com o cão, mandar ele embora da vida das pessoas, ver pessoas sendo libertas, sendo restauradas. Então sempre quando eu expulso o demônio, quem sabe, eu chego para ela assim, hoje eu durmo realizado, hoje eu durmo feliz. Por quê? Porque eu encontrei o meu propósito. E o meu propósito de vida, queridos, é levar o máximo de pessoas possíveis à libertação que é em Cristo Jesus, a liberdade que é em Cristo Jesus. Se você sentar comigo para conversar, eu vou tentar destravar algo na tua cabeça, sempre eu tento conversar, falar. Por quê? Porque eu vejo que nós fomos chamados para a liberdade, e eu vejo muitos do povo de Deus presos em sofismas, em mentiras, em engano, em religiosidade, presos na sua mente. E o meu propósito de vida é levar o máximo de pessoas à libertação, aquela liberdade, viver uma vida plena assim, cheia de Deus, não uma vida sem problemas, mas uma vida cheia de Deus. Problemas fazem parte, dificuldades fazem parte. Amém? Ponto 2. Ai de mim. Versículo 5 ele fala assim, então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando contemplamos a Deus, queridos, através de Jesus e da sua palavra, nós nos deparamos com a santidade de Deus. E Isaías, ele teve um impacto com a santidade de Deus. Ele viu a Deus no templo e ele teve um impacto com a sua santidade. O interessante é que se você for no capítulo 5 de Isaías, você vai ver que ele pregando como profeta, ele ficava assim, ai de ti, Jerusalém, ai de ti, ai de ti, ai de ti. São os ais de Isaías. Se você pegar o capítulo 5, ele só vai dar ai para os outros. Ai de ti, miserável pecador, ai daquele lá, ai daquele, ai daquele. De repente os olhos dele viram o Senhor, o que aconteceu? Ai de mim. Queridos, as pessoas que não estão em um relacionamento com Deus, é sempre ai de ti. Ah, pastor, você tem que consertar a vida daquele lá. Ah, pastor, aquele está vivendo errado. Ah, aquele está aquilo. Ah, lá, sempre o outro. Sempre o outro. Ah, aquele não presta, aquele lá, aquele lá. Daí começa a atacar os líderes, começa a atacar as pessoas, começa a falar mal do pastor, começa a falar mal disso. Ai da igreja, ai da igreja, ai da igreja. Queridos, quando eu tenho impacto com Jesus, é ai de mim. E eu não tenho tempo para pensar nos outros dessa ótica. Amém? Nessa ótica. Eu me preocupo sim com os outros em amor e cuidado, mas dessa ótica da acusação e do peso, querer mudar a vida dos outros, querer controlar os outros, querer dizer como que as pessoas devem viver, querido, isso aí não é evangelho. O evangelho ele só faz efeito quando ele vem contra a minha vida. Quando eu leio a palavra de Deus, eu leio ela contra mim. Todo mundo quer ser Davi, queridos. Mas nós temos que ler a Bíblia para nós não sermos Golias. Todo mundo lê a Bíblia e fala, nossa, eu sou Davi, né? Vou girar funda e tacar na cabeça do gigante. Seja real com você mesmo, você tem que ler a Bíblia para você não ser Golias. A nossa natureza, queridos, é má.
Você sem Jesus, você não presta. Ou você acha que você presta? Ah, não, eu sempre fui bonzinho, pastor. Nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal para ninguém, pastor. Eu sou bonzinho. Não existe isso. O que é evangelho, queridos? Vamos para o começo, O que é evangelho? Boas novas, boas notícias. Boas notícias do quê? Da salvação. Só precisa de um Salvador quem entendeu que está perdido. Se você nunca entendeu que você estava perdido, e sempre a culpa foi dos outros, você não precisa de um Salvador, então você não precisa de um evangelho. Você, na tua cabeça, você acha que você está salvo. Jesus, ele veio para os doentes. Se você se acha são, você não precisa dele. E se você não precisa dele, você não precisa do evangelho. E se você não encontra o evangelho, você não nasce de novo. E se você não nasce de novo, você só vive uma vida moralista, achando que todo mundo está errado e você é certo. Quer ver um exemplo? Paulo, ele fala assim, ó, ele dá o currículo dele. Ele fala, eu também poderia me orgulhar na carne, sendo que eu sou fariseu de fariseu, circuncidado ao 8º dia. E ele vai dando todo o currículo dele. E nesse currículo ele fala assim, segundo a lei irrepreensível. Paulo fala assim, ó, segundo a lei, as 633 leis, eu sou irrepreensível. Então, queridos, Paulo, ele não tinha o costume de mentir. Paulo deve ter se guardado sexualmente. Paulo deve ter, sabe, Paulo fez tudo certinho, vivia uma vida. Ele falou que na idade dele, quando ele era mais novo, ele era exemplo para os outros. Em uma cultura totalmente rígida, ok? Em outra carta ele vai falar assim, a graça de Deus veio e foi abundante sobre a minha vida, porque eu era o pior dos pecadores. Um cara que para a lei ele era irrepreensível, mas na graça ele se viu como o pior dos pecadores. Por que ele se viu como o pior dos pecadores? Ele estava no caminho de Damasco, indo perseguir a igreja. De repente ele vê uma forte luz, ele cai, e quando ele cai ele escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos capítulo 9. E a partir do momento que ele contempla a Deus, ele vê a santidade de Deus, ele tem um encontro com Jesus, na mente dele ele já entende, eu sou o pior dos pecadores. Então, queridos, quando eu e você contemplamos a Deus, eu e você estamos em comunhão com Deus, eu e você vemos a santidade de Deus, todos os dias das nossas vidas nós estamos buscando a Deus, não tem tempo de olhar para a vida do outro. Porque eu olho para a minha vida, queridos, mesmo sendo como pastor, eu me olho, eu falo, caramba, cara, se não for Jesus na minha vida, eu não tenho tempo para ficar falando, aquele lá vive errado, aquele lá é um maldito, miserável, querendo consertar o outro, sendo que eu tenho algo na minha vida que Deus quer tratar comigo. Gaste força para contemplar a Deus e viver segundo a vontade de Deus. Estava aconselhando uma menina esses dias, conversando com ela, ali, ela explicando algumas coisas. Sabe quando você está com os ombros cansados, assim, parece que tem um peso nas suas costas, assim? Ela contando algumas coisas parecidas, que estava tendo isso. Queridos, quando nós estamos em staff, esse esgotamento, sabe o que é? Você se meteu onde você não devia se meter. Simples assim. Sabe quando você começa a se preocupar com o problema dos outros? Começa a se preocupar e querer controlar os outros? O que acontece com a tua vida? Vira um peso. Viva livre, queridos. Viva livre, não controle. Não queira controlar situações, não queira mudar situações. Você está me entendendo? Sim. Não viva assim. Solte as coisas. Quer ver um exemplo simples? Se eu como pastor, autoridade sobre vocês. Alguns reconhecem, alguns não, mas quem reconhece sabe do que eu estou falando.
eu como autoridade sobre a vida de vocês, imagine se eu pegasse todos os problemas de vocês e falasse, vem para cá que eu vou resolver. Quantos dias eu durava? Fala a verdade, queridos. Quanto você acha que eu ia durar? 1, 2 meses? 3 meses? Um dia. Todos os problemas. É morrer. Eu que sou pastor não me meto. Comece a entender, queridos, não traga-o. Por quê? Porque quando eu contemplo a Deus, queridos, é ai de... E eu não estou fazendo fantasia, que Ele me conhece. Volte e meia eu estou ai de mim. Queridos, contemple Jesus, pense em Jesus. Ele é o varão de medir, queridos. Ele é o prumo. Quem trabalha com construção sabe. Ele é o prumo, ele é a linha reta. Ele é a pedra angular. Ele é o centro, ele é tudo. Eu perto dele, queridos, é ai de mim. Eu perto de Jesus, é ai de mim. Somos o que somos pela misericórdia de Deus e graça de Deus sobre as nossas vidas. Temos o que temos porque Ele construiu algo em nós. Quando nós cantamos tudo o que tenho, não vou cantar aqui senão vocês vão querer que eu cante no louvor, mas tudo o que tenho, tudo o que sou, pertence a Ti. Quando eu começo a cantar isso, queridos, isso é verdade. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pertence a Ele. É Ele. E daí quando você se compara com Ele, você contempla Ele, ai de mim. Essas são características de um chamado. Essas são características do novo nascimento. Essas são características do Evangelho. Eu estava perdido, Cristo me encontra, eu contemplo a beleza de Cristo, eu começo a ver que nada em mim alcançaria Deus, eu começo a ver que eu estava em um monte de lixo, que eu era separado de Deus, eu contemplo a beleza de Cristo, eu me conecto com Cristo, e meu coração se torna grato, porque do montur, Ele ergue o necessitado, e faz-o assentar, juntamente com os príncipes do seu povo. Então eu não tinha nada, e agora eu tenho, e aquilo que eu tenho é dele. Amém. Você está me entendendo? Não há lugar para orgulho, não há lugar para se achar melhor que os outros, não há lugar para querer mudar a vida de ninguém. Ai de mim. É o Evangelho, queridos. Olha o que a palavra de Deus fala em 1 Coríntios 9, 27. O apóstolo Paulo falando. 1 Coríntios 9, 27. Esse texto é bom grifar, queridos. Para quem grifa, grifa na sua Bíblia. Mas esmurro o meu corpo e reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Mais uma vez. Mas esmurro o meu corpo e reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. O apóstolo Paulo está falando isso, queridos. Um homem que teve uma experiência, que subiu ao terceiro céu, queridos, que contemplou a Deus, que viveu com Deus, que escreveu a maior parte do Novo Testamento. O que ele fala? Eu esmurro o meu corpo, ai de mim, eu me esmurro, eu trabalho na minha vida, eu talho a minha vida, para que quando eu falar eu não seja desqualificado. O grande problema é que nós invertemos a ordem, nós queremos falar antes de ser esmurrado. Nós precisamos esmurrar o nosso corpo, queridos, nós precisamos trabalhar em nós. E esse é o chamamento, esse é o chamado, esse é o ai de mim, isso faz parte do nosso chamado. Trabalhar isso em nós. Infelizmente vemos muitas pessoas querendo consertar a vida dos outros e não conserta a própria vida. Precisamos voltar, queridos, ao ai de mim. Quando contemplamos a Deus, somos constrangidos. Quando temos uma experiência de ver a Deus, entendemos que eu e você, sem Jesus, nós não prestamos.
Volto a repetir, eu não quero você ficar ofendido comigo, você fala com a Bíblia. É a Bíblia que fala. Nós não prestamos. Queridos, meu irmão já veio aqui, já me caguetou, os outros meus amigos já me caguetaram quando vem pregar aqui, mas eu antes de Jesus, querido, eu roubava, eu mentia, passava os outros para trás, tudo aquilo que eu fazia era para o meu próprio benefício, eu fazia as coisas pensando em mim mesmo, se eu ajudava alguém era para o meu próprio benefício, tudo girava em torno do meu umbigo, se o pirão era pouco, a minha farinha primeiro, era assim, queridos. Você não era, não? Quais que eram as intenções do teu coração? Quais que eram as suas intenções quando você se aproximava de alguém? Ah, não, eu sempre fui altruísta, eu sempre... Mentira! Adão estava na sua vida. Eu e você somos pecadores, não porque nós pecamos, mas porque Adão pecou. E o pecado de Adão veio vindo, que é o pecado original, tocou a minha e a sua vida, destruiu o nosso caráter. Nascemos debaixo da semente do pecado. Pega uma criança, queridos. Se uma criança tivesse a força de um adulto, ela nos matava. Se uma criança ela tivesse uma força de um adulto contra outra criança, ela matava. Você nunca percebeu isso? A minha pequenininha, quando se descontrola, ela pega a grande e vai para cima assim. Se ela tivesse uma força de um adulto, ela matava o outro. De pequenininho. E eu nunca ensinei ela a bater. Quem já criou os filhos sabe que é assim. Desde pequenininho. Alguém precisa ensinar a mentir, alguém precisa ensinar a esconder, alguém precisa ensinar um bebê a manipular. Ele de criancinha ele já manipula. Quando ele quer mamar, o que ele faz? Chora. E quando ele não quer deitar, o que ele faz? Ele chora. Ele manipula. E manipulação era o veneno que nos controlava. Você manipulava as pessoas. E se você não manipulasse, você tentava. O que é manipular, queridos? É fazer as ações querendo algo em troca. Eu giro, converso com fulano de tal, com fulano de tal, com fulano de tal, para atingir aquilo que eu quero. Isso é manipulação, espírito de pombagira. Espírito de Jezabel atuando. Vem aqui, conversa com um, conversa com o outro, para quê? Para conseguir o meu benefício. Ter vantagem. Não, eu sei que se eu falar com o Reginaldo, daí eu falar com o Baiano ali, daí eles vão falar para fulano de tal e aquele lá vai me dar aquilo que eu quero. Vida de manipulação. Vocês viviam assim antes de Jesus. Espero que não vivam mais, mas viviam assim antes de Jesus. Era assim as nossas vidas. Olha o que a palavra de Deus fala em Efésios 2. Efésios 2, do 11 ao 14. Efésios 2, do 11 ao 14. Olha o que Paulo fala já no começo. Portanto, lembrem-se. Então nós precisamos lembrar. Paulo está dando um alerta. Portanto, lembrem-se. Então nós precisamos fazer o que? Sempre lembrar. Eu sempre volto para esse versículo. Efésios é a carta que eu mais leio da Bíblia. E eu sempre volto nesse versículo. Portanto, lembrem-se que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisos, por aqueles que se intitulavam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Então havia uma inimizade entre nós e o povo de Deus, havia uma inimizade entre eu e Deus. Havia essa inimizade e nós estávamos separados deles, separados das alianças. Nós não fazíamos parte da família de Deus, nós não fazíamos parte da comunidade de Israel onde tinham sido feitas as promessas. Nós estávamos sem esperança e sem Deus no
mundo. Pastor, é difícil ser crente. Difícil, queridos, é viver sem esperança e sem Deus no mundo. Isso é um inferno. Viver sem esperança e sem Deus no mundo. Agora nós estamos em Cristo e fomos aproximados de Deus. Mas nós só se aproximamos de Deus através de Cristo Jesus. Ele é o vínculo da paz. Não tem a ver comigo e com você. Porque o nosso histórico nos condenava. Você já mentiu? Sim ou não? Sim. Você já roubou? Sim ou não? Quem mente é mentiroso. Quem rouba é ladrão. Se você fosse julgado pela lei, você seria condenado. Não haveria, queridos. Não teria como. Você está entendendo que os teus impostos pagos em dia, a tua família de renome, o teu bisavô pastor, teus avós que eram crentes, todo esse histórico de nada serve? De nada serve, queridos. Ah, pastor, mas eu nunca fui, eu sempre fui bonzinho. Mentira, queridos. Cai com isso de uma vez, você não presta mesmo. Quanto antes cair isso, mais você contempla a beleza de Cristo. Queridos, quando eu olho para Jesus, eu me apaixono por Ele. Por quê? Porque eu entendo quem eu era. Eu entendo que eu não merecia, estava longe. E eu começo a contemplar a beleza de Cristo, eu começo a me aproximar dEle, eu começo a viver. E daí eu começo a olhar para os meus irmãos e eu começo a ter misericórdia, graça, entendimento. Por quê? Às vezes você vê algumas ações daqueles que não nasceram de novo, é por quê? Porque eles estão fora das alianças. E esse amor me move a apresentar a Jesus a eles. Eu não falo de Jesus para as pessoas porque eu sou obrigado. Eu falo de Jesus para as pessoas porque eu entendo que Jesus pode trazer eles para perto de Deus. E daí eles vão ter esperança e Deus no mundo. Segundo ponto era ai de mim. Nós precisamos voltar para isso, queridos. Ai de mim. Ai de mim. Ai de mim. Trabalhar nas nossas vidas, moldar as nossas vidas. Número 3, arrependimento e confissão. Porque eu sou um homem de lábios impuros. Versículo 5 fala assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado foi perdoado. Quando vemos a Deus, queridos, através de Jesus e de sua palavra, olhamos para nós mesmos e ficamos constrangidos com a sua santidade. Então nós entramos em um processo de confissão e de arrependimento. Quando Isaías fala assim: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios, o serafim vai e pega a pinça e toca onde? Nos seus? Mas por que ele tocou nos lábios? Porque ele confessou que ele era um homem de puro, de lábios. Se ele falasse: eu sou um homem de olhos impuros, aonde a brasa tocaria? Nos seus olhos. Você consegue entender? Quando ele fala assim: eu sou um homem de puros lábios, e vivo numa geração de lábios impuros, o que acontece? Os meus olhos viram. Mas primeiro veio a confissão. Ele confessou: eu sou um homem de impuros lábios. Queridos, e é esse o processo que nós precisamos entrar. Só que nós perdemos tempo olhando na vida do outro. Como que o cara não faz isso? Como eu faço isso? Como eu, como pastor, trato mal minha esposa às vezes? Às vezes não, sim, para relaxar um pouco o meu lado, sim. Mas como eu, como homem de Deus, chamado, sou pastor, eu trato mal a minha esposa. E eu tenho que ir lá e pedir perdão para ela: me perdoa, não devia ser grosso com você. Você consegue me entender? Quando eu falho com pessoas, eu chegar e pedir perdão para elas: ó, eu falei com você. Quando eu falho com Deus, no cuidado, no amor, na oração, no trato com a igreja,
eu começo a olhar para mim, queridos, eu começo a entrar nesse processo de confissão. Deus, confissão e arrependimento. Arrependimento eu já falei muito para vocês, e a metanoia, mudança de mente. Eu começo a mudar a minha mente, e eu começo a me entregar a Deus. Confissão e arrependimento, eu entro nesse processo. Sabe o que é avivamento, queridos? Presta atenção, todo mundo grita, avivamento, avivamento. Sabe o que é avivamento, de forma simples? É confissão e arrependimento de pecados. É quando o povo muda. Sabe um povo fofoqueiro? Quando esse povo fofoqueiro se arrepende e muda, acontece um grande avivamento. Uma geração de lábios impuros é tocado por uma brasa viva através do quê? Eu sou um homem de lábios impuros, e eu vivo em uma geração de impuros lábios. Ele não falou esses miseráveis aí de lábios impuros, ele falou eu sou um homem de lábios impuros. E o avivamento veio sobre a vida de Isaías. O que aconteceu? A brasa veio e tocou os seus lábios. E olha que lindo que o texto fala. Essa brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade e o seu pecado foram perdoados. Você consegue me entender? E quando os pecados são perdoados, existe um avivamento. Um avivamento. Um mover intenso de Deus, um agir de Deus. Deus santifica, queridos, aquilo que nós confessamos, aquilo que reconhecemos que está fora da sua vontade. Aqui podemos acelerar ou travar o processo nas nossas vidas. Aqui nós podemos acelerar ou atrasar o processo. Quando eu entro em intensidade, queridos, na vontade de Deus, e eu entendo que Deus tem uma vontade, eu anulo a minha própria vontade. Se você dizer para mim assim, pastor, eu creio que Deus tem uma vontade, e se você falar eu creio, você automaticamente anula a sua vontade, porque a vontade de Deus é maior, deveria ser maior que a sua. Sim ou não? Sim. Você está me entendendo a lógica? Se eu entendo que um Deus soberano que criou os céus e a terra e me criou, Ele tem uma vontade para a minha vida, eu anulo a minha vontade. Quer ver um exemplo simples? Eu gosto de brincar, mas é verdade. Às vezes você não tem vontade de pegar e dar uma cadeirada no irmãozinho? Pegar uma cadeira. Fala que vocês têm, senão eu vou ficar constrangido, vou achar que eu sou o ruim da casa. Você tem vontade, sim ou não? Sim. Quando essa vontade vem, o que você faz? Você anula a sua vontade e você vive a vontade de... Não é assim com você? Quando alguém te ofende e você está com a razão, você pode cobrar os seus direitos sobre a vida daquela pessoa. Só que em Cristo Jesus você perdoa ela, você anula os seus direitos. Você consegue me entender? É a vontade de Deus, não é assim? Acontece com você também, né? Existe uma guerra de vontades entre a vontade de Deus e a vontade da carne, entre o espírito e a carne dentro de você. E essa luta você vai para onde você se inclinar. Se você se inclina para a carne, você se inclina para a morte. Se você se inclina para o espírito, você vai colher vida e paz. Sim ou não? Sim. É assim com você também? Você já percebeu isso? Então Deus tem uma vontade sobre as nossas vidas. Nós precisamos se inclinar para a vontade dEle. E eu anulo essa minha vontade pecaminosa. Eu anulo isso. E eu começo a confessar a vontade de Deus. O que é confessar, queridos? Às vezes a gente acha que confessar é algo místico. Confessar é bem simples, queridos. A palavra confessar, ela pode ser traduzida como concordar. Concordar. Exemplo do perdão. Estou ofendido, machucado, não estou com vontade de perdoar. O que eu faço? Deus, fui ofendido, mas eu concordo com o Senhor. Eu concordo com o Senhor que o melhor caminho é o perdão. Quando eu concordo com Deus e libero o perdão, eu confessei. Eu concordo com o Senhor. Mesmo que as minhas emoções estejam falando ao contrário, mata aquele miserável. Falo, não, eu concordo que a vontade de Deus, ela é melhor. Você consegue me entender? Confessar é concordar, queridos. É concordar que áreas das nossas vidas estão fora da vontade de Deus. Você tem áreas da sua vida que está fora da vontade de Deus, sim ou não? Sim ou não? Sim. Se você falar não, Jesus te arrebata, assim, tipo Enoque, assim.
Se viu, agora não se vê mais. Queridos, se eu e você concordamos que existem áreas fora da vontade de Deus, o que nós precisamos fazer? Confessar e se arrepender, mudar de mente. Só que isso é um trabalho árduo, queridos. Seja sincero com você mesmo. Você é a pessoa que você mais conhece. Às vezes falam, não, a Kelly é a pessoa que mais me conhece. Não, eu sou a pessoa que mais me conheço. Você conhece todas as suas intenções. Às vezes você se perde nisso, mas você conhece muitas das suas intenções. Você conhece muito dos seus pensamentos. Você se conhece quando você está sozinho em um quarto. Você se conhece quando você está longe de pessoas. Você se conhece quando ninguém está te vendo. Fala a verdade para mim, você presta? Fala para mim. Então por que a gente fica olhando para a vida dos outros? Ai de mim. Eu falo com temor isso no coração, queridos, porque se Jesus voltasse hoje, queridos, pastor, você está colocando peso na gente, que talvez a gente não seja salvo. Talvez não, queridos. Tem muitos que acham que são, mas não são. Pastor, como que você fala isso? Através dos frutos. Uma árvore se conhece pelos frutos. Você está sentindo um temor? Isso é o equilíbrio da graça. É isso que está acontecendo agora. É o peso do temor de Deus. Poucas vezes isso acontece, e tem acontecido, e precisa acontecer mais. O que equilibra a graça é o temor. O que equilibra essa graça barata, essa baboseira que estão falando aí, que em Jesus eu faço o que eu quiser, é o temor. É o temor, e se Deus for contra nós? Você nunca pensou assim? Porque nós olhamos assim, Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia, avivamento. E se Deus for contra nós? Se ainda eu e você formos inimigos de Deus? Se eu e você ainda não nascemos de novo? E se nascemos de novo, apostatamos da fé? Onde nossos frutos são de amargura, nós só falamos mal dos outros, nós só queremos ver os outros pelas costas, nós só pensamos em nós mesmos, as nossas vidas centralizadas no nosso umbigo. E aí? Deus é contra nós. Ai daqueles que caírem na mão de Deus, do Deus vivo. O que equilibra a graça é esse sentimento que está vindo agora no teu coração, que é o temor. Essa nuvem aqui, pastor, é desconfortável ficar aqui. É o temor de Deus, queridos. Reflete comigo quem você é. Seja corajoso de encarar a si mesmo. Enquanto nós falamos ai dos outros, é fácil. Agora é difícil quando Deus aponta e vem contra nós, queridos. E quando Deus vem, queridos, é ai de mim, queridos. Quando eu penso na prestação de contas como pastor, queridos, que eu vou dar conta de cada vida que está aqui, queridos, é ai de mim. Quando eu penso na prestação de contas que eu vou ter que dar conta da vida da minha família, queridos, que Jesus vai cobrar todas as palavras que saíram da minha boca, todas. Ai de mim, cara. Porque enquanto eu estou jogando a culpa nos outros, não, a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu grupo familiar, a culpa é do pastor, a culpa é da igreja, a igreja faz tudo errado. Enquanto está isso é fácil, porque não é ai de mim, é ai dos outros. Agora, quando eu aponto o evangelho contra a minha vida, queridos, eu falo com temor, queridos, que nós precisamos se arrepender. Nós precisamos se arrepender, e arrependimento é essa metanoia. Nós precisamos se arrepender dessa vida medíocre que a gente leva. Queridos, todo dia quando eu vou fazer o meu devocional, eu sei que Deus vai tratar algo em mim. Eu não estou falando aqui para... o pastor... Não, queridos, eu vou para o meu devocional, porque sem o meu devocional eu sou um cara ruim. Eu sou um cara ruim, cara. Eu sou ruim com a minha esposa.
Eu sou ruim com as minhas filhas. Existe alguém dentro de mim que eu não quero que saia para fora. A maior luta de Paulo era que Saulo não voltasse, queridos. Às vezes eu estou azedo. Azedo mesmo, queridos. Vocês viram, vocês iam se escandalizar. Kellen fala assim, vai orar. Vai orar, vai. Ela cuida das crianças, ela fala, eu cuido das crianças, eu faço o que precisar, mas vai lá orar. Fica com Deus um pouco. Fica lá com Ele, contempla Ele, porque daí na hora que eu contemplo Ele, eu falo, ai de mim, porque antes eu estava colocando a culpa naquele. Ah, mulher que Deus me deu isso aí, o Senhor me deu. O Senhor que me deu isso aí. Goró. Só existe disfunção na casa porque o marido não se posiciona, queridos. É bem simples. Mês de setembro nós vamos falar só sobre família. A Kellen vai pregar. Há 2 meses atrás eu já estava falando para ela, vamos falar sobre família. E ela falou assim, tá, eu vou pregar. Nós precisamos falar sobre família. Você imagina eu falar para vocês, se a igreja não está dando certo, a culpa é de vocês. Faz sentido? Quem que é autoridade sobre a igreja? Pastor. Quem que é autoridade sobre a casa? Fala alto aí, homem. Fala aí, homem. Quem que é autoridade sobre a sua casa? Queridos, isso gera um temor no meu coração. A gente pode vir aqui, queridos. Eu gosto de, assim, Sábado passado eu preguei em um congresso, os meninos foram juntos, o mover de Deus, gente sendo liberta, gente sendo batizada com o Espírito Santo, orando em línguas. Gente caindo no chão, aquele mover de Deus. Só que não é só disso que o Evangelho vive, queridos. O Evangelho vive do ai de mim. O chamado vive disso. O chamado me mata. Paulo fala assim que em nós manifesta morte para que em vocês manifeste vida. O chamado ele gera morte nas nossas vidas. Tem alguém dentro de mim, deixa eu falar uma coisa para vocês, não se escandalizem, eu amo vocês. Mas tem alguém dentro de mim que ele berra. O que você está perdendo tempo? Por que você não cuida da sua vida? Você acha que não tem alguém dentro de mim que fala assim? Morre. Não morreu nas águas do batismo. Como Lutero fala, o miserável sabia nadar. O meu velho eu. Você acha que não tem alguém dentro de mim berrando assim, viva a tua vida! Dá para ganhar dinheiro, dá para viver de outro jeito. O chamado ele gera morte em nós, para que nos outros haja vida. Quem cuida de grupo familiar há mais de 3 anos aqui, levanta a mão, há mais de 3 anos. Levanta a mão bem alto assim. Ou já cuidou, quem já cuidou de vidas há mais de 3 anos assim? Quantas vezes você morreu para sua vontade? Quantas vezes? Para abraçar, para amar, para cuidar. Só que quantas alegrias você teve de ver pessoas sendo transformadas? Você está me entendendo? Quando Isaías contempla a glória de Deus, queridos, é ai de mim, começo a trabalhar na minha vida. Eu começo a me envolver. Eu entendo a santidade e o temor de Deus. Eu entendo que o compromisso com Deus é algo sério. E nós vamos para o último passo que Isaías disse. Ponto 4. Eis-me aqui. Versículo 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, quando Isaías fala aqui, eis-me aqui, envia-me a mim, ele estava se dispondo. Quando eu e você somos chamados, contemplamos a glória de Deus, contemplamos a Deus, entramos em um processo de confissão, entramos nesse processo, o que acontece? Nós começamos a nos dispor. E a disposição vence o talento.
Existem pessoas extremamente talentosas, inteligentes, com potencial de liderança para cuidar de vidas, só que elas não estão disponíveis. E daí Deus levanta os improváveis. Aqueles que ninguém quer, aqueles que todo mundo acha que não vai dar certo, aqueles que não prestam. Eles falam aqui, ó, eis-me o disponível vence o talentoso. Às vezes tem um músico extremamente bom, fez faculdade de música e não sei o que, só que o cara não está disponível a servir a Deus. Ele não quer. E daí vem lá o que toca só 3 notinhas, canta mais ou menos. Deus vai usar quem? O que se dispõe. Deus usa os disponíveis, queridos. Você acha que eu estou aqui porque eu era talentoso, alguma coisa? Queridos, não sabia falar, não pegava no microfone, morria de vergonha. Deus usa os disponíveis. Quando eu comecei a ver libertação, os caras expulsando demônio, eu falei, eu quero fazer isso. Primeira vez que eu peguei um demônio, queridos, eu rolava de um lado para o outro, assim, ó, na frente da igreja, 5 demônios. Eu grudei o demônio pelo pescoço, assim, dele olhava para mim e falava, xalacalá. Aí me mostrava a língua, ô miserável, vai sair. E brigando, e ele falando de xalacalá. Daí vem o pastor Getúlio e fala, pergunta o nome dele. Daí ele falava xalacalá, eu falava cala a boca. E o Getúlio falava, fala o teu nome. Daí veio o Thomas, um amigo meu, ele passou a mão dele por trás do endemoniado e pegou no meu ombro. Na hora que ele pegou no meu ombro, eu empurrei ele e tira a mão de mim, cão. Era o Thomas rolando lá e o bicho não saía, e não saía, e não saía. Mas o que? Eu estava disponível. Catava o bicho pelo pescoço, grudava, agarrava, levava para o chão, ficava rolando. Hoje em dia é simples, é falar sai, ele sai, mas no começo, queridos. Se você sentar comigo para me contar as histórias, você se parte de dar risada. Se metia no meio, rolava, brigava. E o Getúlio, o pastor Getúlio, vocês já conhecem ele, eu estava com esse mesmo ali segurando. O Getúlio me olha assim para mim e fala assim, você vai expulsar esse demônio, você vai dar um beijo na boca dele, que eu estava segurando ele pela cabeça assim, ó. Você vai sair. Daí eu olhei para ele assim e falei, para você é fácil, né? Ele falou, quer ver? Sai daí. Saiu. Daí eu fiquei olhando assim, por que sai? O meu não sai. Por que o teu funciona e o meu não? Mas estava disponível. Deus usa as pessoas disponíveis. Pastor, mas como que você deixa fulano de tal? Cara, Deus usa as pessoas disponíveis. Volto a repetir do Cleto. O Cleto é disponível. O PS sempre faz as coisinhas aqui. Pode ver, arruma aqui, ajeita ali. Estava dando água para as plantas lá. Eu sempre esqueço de dar água para as plantas. Viu? Ó, esqueço mesmo. Minha responsabilidade, esqueço. Daí vai lá o Cleto e joga água nas plantas. Eu disponível. Deus nunca não precisa do teu talento. O teu talento não presta para nada. Pastor, eu tenho curso de oratória, eu falo muito bem, Queridos, se não tiver unção, vai ser uma palestra. Pastor, eu tenho mestrado em teologia. Se não tiver unção, vai ser uma aula. Não vai prestar para nada, vai encher minha cabeça. E talvez eu fique um cabeção, assim, com os pés pequenos, nem ande assim. Aqueles crentes cabeção, que só tem um monte de informação na cabeça. É pior os inteligentes, que acumulam um monte de informação só para discutir com os outros. Você consegue me entender? Eis-me aqui, envia-me a mim. Pastor, Deus nunca me chamou. Está aí, ó. Quem enviarei? Quem irá por nós? Está aí o chamado teu. Só você se atravessar. Eu vou. Se ninguém vai, eu vou. Era isso que Isaías fez. Deus chegou para ele, Isaías, você quer ir? Eu estou te chamando. Deus jogou uma pergunta no ar. Isaías falou o quê? Estou aqui, disponível. Se não precisar, eu vou. Nós precisamos de pessoas para liderar grupo familiar, queridos. Precisamos mesmo na igreja. Nós estamos com bastante pessoas nos grupos, nós precisamos de pessoas para liderar grupo familiar. Se você falar no teu coração, eis-me aqui. Estou aqui, eu estou disponível. Pastor, não tenho muito estudo, não tenho muito nada, mas estou aqui, estou disponível. Deus usa os disponíveis. Estou disponível, pastor. Estou disponível para cuidar de grupo familiar, estou disponível para ajudar na integração, estou disponível para ajudar. Tem as mulheres. Você está vendo como a igreja está bem limpa? Você já percebeu que de um tempo para cá ela está bem arrumadinha? As mulheres que fizeram escala para arrumar a igreja.
Você fala assim, eis-me aqui. Eis-me aqui, estou disposto, estou disponível. Nós precisamos de ajuda em várias frentes de trabalho da igreja, nós precisamos de ajuda na oração. Pastor, eu não sei orar direito, eu não sei orar. Fala assim, eis-me aqui. As palavras Deus vai colocando na tua boca, vai te ensinando. Você consegue me entender? Deus vai usar o disponível, queridos. A disposição vence o talento. O enviar, queridos, vem depois do eis-me aqui. Primeiro ele falou, eis-me aqui. Depois ele foi enviado a falar. Para sermos enviados, precisamos nos expor. Olha o que Mateus 9, 36 ao 38 fala. Esse texto é rema para a minha vida e é rema... Eu, quando vim para cá, eu entendi esse texto. Deus colocou esse texto no meu coração. Quando nós estávamos nos preparando para vir para a colônia, Deus falou comigo nesse texto. De forma sobrenatural. Mateus 9, do 36 ao 38. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm um pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mandem mais trabalhadores para a sua seara. A seara é grande, e poucos são os... Pastor, como que você sabe que a igreja vai crescer? Porque a seara é grande, queridos. Simples assim. Eu e a Kellen temos orado, queridos. Nosso pastor tem orado. A gente estava orando por 1.000 pessoas. E me desafiaram a orar por 1.600 pessoas, queridos. Ore por 1.600 pessoas naquela colônia. Eu tenho orado por 1.600 pessoas. Eu tenho orado, queridos, nós vamos construir uma igreja de 1.600 pessoas, queridos. Porque a seara é grande, queridos. A seara é grande, queridos. É o que o texto está falando. E olha um pouquinho para cima. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm um. Quando eu li esse texto, queridos, eu soube que tinha um grupo aqui sem pastor, aquilo mexeu comigo. Eles são como ovelhas que não têm um pastor. Eu falei, eu vou ser o pastor delas. Aleluia. Não tinha salário, não tinha perspectiva. Eu falei, eu vou ser pastor delas. Eu entendi esse chamado. As pessoas podem agredir a gente, podem falar o que for, é porque não nos conhece, queridos. Porque se estivesse perto, ia entender que eu e a Kellen viemos para cá, porque a gente viu que havia um povo sem pastor. Eu sou um pastor, queridos. E se você deixar, eu vou ser pastor sobre a sua vida. Porque eu vi um povo sem pastor nessa colônia. Eu enxerguei um povo sem pastor. Eu enxergo. Pastor, mas como cresceu rápido o mover? Como que vocês, em 2 anos, vocês construíram? Porque eu vi um povo sem pastor, queridos. Eu tô cansado de picaretagem, queridos. Eu tô cansado de pastor sem responsabilidade. Eu tô cansado de igreja abrir igual boteco. Cansei disso, queridos. Cansei de tradição, de religiosidade, de pessoas falando que não sabem. Cansei, queridos. Se você precisa de um pastor, eu vou ser seu pastor. Se as pessoas aí fora precisam de pastor, eu vou ser o pastor delas. A tua vara e o teu cajado me... Não queira só o cajado que traz para perto. Você pode ter certeza que eu vou usar a vara. Pastor, você está dando um recado no púlpito, leve uma varada. O amor, queridos, tem 2 facetas. O cajado e a vara. O cajado que traz a ovelha para perto, acaricia, tira o carrapicho. Mas a vara que corrige. Eis-me aqui, envia-me a... Vamos cumprir o chamado de Deus sobre essa colônia, queridos. Vamos cumprir o chamado de Deus sobre essa colônia. Olhe, a seara é grande. Vamos orar.